Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse curso de noções básicas de trânsito. A gente está chegando no módulo 3 e vamos falar sobre habilitação. Tá? A gente fala esse curso, né, embora esteja escrito como noções básicas de trânsito, tá, de básico não vai ter muita coisa não. Tá? Hoje a gente vai dar uma aprofundada muito grande. Tá? A gente vai aprender terminologias novas. E assim, ele vai ter bastante teoria, como eu falei, bastante terminologias novas, né? E básico vai ser muito pouco, assim, dá para considerar até um curso intermediário. Quem já tem habilitação e está estudando para concurso, tá? É bem válido essa parte de habilitação, porque aqui a gente vai desmistificar várias pegadinhas que tem. Tá, então não se preocupem, a gente vai trabalhar todo o conteúdo, principalmente na questão de reboque, o que eu faço, qual é a categoria, se é categoria B, se é categoria E, coisa e tal. Vamos falar também de boatos sobre a nova Carteira Nacional de Habilitação, né? Desmistificar algumas coisas aí, né? Teve algumas pessoas que já viram a nova carteira de habilitação que vai sair em janeiro de 2019 e ficaram meio apavoradas com as novas categorias que ali teriam. Tá? Então a gente vai trabalhar isso também. Vamos trabalhar também os cursos profissionalizantes, né? Mas sempre lembrando, tá? A gente vai fazer vários vídeos aqui de 30 minutos no máximo, para não deixar ficar muito pesado o conteúdo, tá? Para não ficar um vídeo pesado tanto para carregar ele no YouTube, tá? Como para que vocês possam também dar uma pausa e descansar, e tomar uma água, alguma coisa e retornar, tá? Então um vídeo para não ficar muito pesado. Então essa aula vai ser repartida em várias partes aí de 30 minutos cada uma. Então vamos para os nossos objetivos. Então a gente vai estudar nesse módulo, né, módulo 3, os requisitos para habilitação, as categorias para habilitação, as categorias profissionais, os exames para habilitação e os cursos específicos. Esse que a gente vai ver nesse módulo 3. Então, sem muito mais delongas, vamos lá então, pré-requisitos e conceitos. Primeiramente, os pré-requisitos aqui, em geral, tá, para a pessoa poder ser candidata à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, é ser penalmente imputável. Tá? A Lei 9.513 de 1997, quando foi criada, ela optou por deixar penalmente imputável, ao invés de colocar 18 anos, né? Por considerar que essa maioridade penal, vamos dizer assim, ela pode ser alterada a qualquer tempo, né? Dependendo de uma lei no Congresso, pode alterar de 18 anos, passar para 21, como a pessoa já foi plenamente capaz, né? Na época que estava em vigor, na época que foi lançado o Código Nacional de Trânsito, a pessoa atingia a maioridade aos 18, mas ela tinha todos para assinar contratos, coisa e tal, ela só poderia aos 21. Tá? Hoje, com o novo Código Civil, aos 18 anos resolve tudo. Tá? E existe vários projetos aí no Congresso Nacional tentando reduzir essa maioridade penal para 16. Então, o legislador, na criação do Código de Trânsito Brasileiro, Código Brasileiro de Trânsito, ele optou por deixar ser penalmente imputável. Tá? Hoje, a pessoa então tem que ter 18 anos completos. Tá? Saber ler e escrever, tá? Isso aí, como é que se comprova isso? Hoje é assinando o próprio nome na carteira, no documento de identidade. Tá? E possuir carteira de identidade ou equivalente. O equivalente, fora a carteira de trabalho, aí, nós entendemos que pode ser tanto a carteira de trabalho ou outro documento com foto aí, emitido por órgão público. Certo? Então, gente, como eu falei, essa parte que a gente vai tratar agora são conceitos, terminologias que vão ser necessários para a aula, para esse módulo. Tá? Então, assim, essa parte aqui não tem nada de básico, não. Essa parte aqui ela tem muita coisa de já nível intermediário. Tá? Então, aqui a gente vai pegar muita coisa para quem pretende fazer concurso público. Tá? Então, o pessoal fique atento. Esses conceitos, essas terminologias,
elas estão no anexo 1 do Código de Trânsito, tá? Do Código Brasileiro de Trânsito, tá? Então, tudo que eu falar aqui, simplesmente vocês podem acompanhar lendo aí o anexo 1, tá? Primeiramente, vamos falar de tara, tá? O que é tara? Quando a gente fala em tara, o que vem à cabeça de vocês? Normalmente, né, era muito difícil de explicar o que era a tara, tá? A tara é o peso do próprio veículo, acrescido dos pesos da carroceria, equipamento, do combustível, das ferramentas e acessórios, da roda sobressalente, do extintor de incêndio e do fluido de arrefecimento expresso em quilogramas. Cara, isso era um transtorno, um instrutor de trânsito explicar isso para uma pessoa que era candidata à obtenção da CNH, tá? Mas daí surgiu uma coisa muito interessante, que são os buffets, né? Os restaurantes começaram a oferecer buffet a quilo, tá? E lá, o que a gente encontra no buffet a quilo? Isso aqui, tá? Para quem não consegue conseguindo distinguir, né? Isso aqui é um prato, tá? E o que tem sempre nos buffet a quilo? O valor do buffet descontado a tara do prato, tá? Então é isso. A tara do prato, então, conseguiu exemplificar muito o que a gente tentava explicar. Então, o que é tara para os veículos, nos veículos automotores, nos veículos, tá? É o peso dele, tá? É o peso dele. A tara é o peso do veículo. Daí a gente pode colocar a carroceria, equipamentos, o combustível, as ferramentas, os acessórios, a roda sobressalente. Roda sobressalente, para quem não entende, é o step. O extintor de incêndio, para alguns veículos ainda é obrigatório. O fluido de arrefecimento expresso em quilogramas. Daí onde é que vai estar essa tara? Na maioria dos automóveis, nos automóveis, ela vai estar expresso no manual do fabricante ou nas fichas, nas especificações da ficha técnica do veículo, tá? Então a tara vai estar ali expressa. Então esse veículo ele tem a tara de tanto, tá? Esse veículo sem ninguém, sem equipamento, nada, ele pesa X, tá? Isso chama-se tara, ok? Por fim, não. Continuando, nós vamos ter a lotação. Então a gente falou da tara, então agora vamos falar da lotação. A lotação, se a gente for associar com um prato, né, no buffet aquilo, é a capacidade, a carga útil que aquele prato comporta, tá? Então as pessoas vão servir os alimentos ali que tem ali no buffet e vai ter uma carga máxima ali que esse prato vai admitir. Embora tenha algumas pessoas que façam morros e coisa arada, o prato ele comporta uma certa quantidade de produtos, tá? De alimentos que estão à disposição ali no buffet aquilo. Mesma coisa é a lotação dos veículos, tá? É também especificada pelo fabricante, tá? E o que inclui essa carga máxima, tá? É o condutor e seus passageiros, tá? Expresso em quilogramas, e o número e também o que vai no porta-malas, tá? O que vai no porta-malas. Então aqui que vai ter essa questão da lotação, tá? É a carga útil máxima, incluindo condutor e passageiros que o veículo transporta, expressa em quilogramas para os veículos de carga, ou o número de pessoas para os veículos de passageiros, tá? Então o que vai ter aqui? A lotação para os veículos de passeio, né, normalmente vai estar ali 5P, né, que normalmente a gente vai encontrar nos documentos dos veículos, que é o número de passageiros. E a carga útil máxima vai estar ali quantos litros cabe no porta-mala, tá? Também isso vai estar. Então a ficha técnica do veículo vai ser essa. A lotação para fins de fiscalização em automóveis de passageiro vai ser o número de passageiros que aquele veículo comporta, tá? Para fins de carga é a carga máxima que ele consegue admitir, que vai estar expressa também na ficha técnica, e assim por diante, tá? Então aí nós temos um exemplo de veículos, né, e a sua lotação. Para automóveis, né, veículos de passageiro, é o número de pessoas que ele comporta dentro da cabine ali, dentro do habitáculo, né? Peso bruto total,
tá? O peso bruto total vai ser a soma da tara mais a lotação, tá? Pelo anexo 1, o que isso quer dizer? O que esse peso bruto total quer dizer? É o peso máximo que o veículo transmite ao pavimento, constituído da soma da tara mais a lotação. Todos os veículos têm um peso bruto total, PBT, tá? Seja o automóvel, seja o ônibus, seja o caminhão, seja o reboque, seja qualquer veículo, trator, todos os veículos eles têm um peso bruto total, que é a tara deles mais a lotação, que vai ter o peso bruto. Aqui eu tenho um exemplo, né, de um veículo aí, de um reboque, que ele tem um peso bruto total. Então nós vamos ter ali a tara desse veículo 9.400 quilos, né? A lotação, esse veículo comporta 16 toneladas e 100 quilos, né? E o peso bruto total é 25.500. Então é a soma, né, da tara mais lotação, vai ser o peso bruto total. Então esse é um exemplo, tá, de como é que é formado o peso bruto total. Então é a soma da tara do veículo, tá? A tara é aquilo que eu falei, todos os equipamentos que o carro tem sem ninguém dentro, sem nenhuma carga adicional dentro. A lotação é tudo que ele pode compor, que vai dar o peso bruto total. Muito simples. E vamos ter também, né, mais uma outra terminologia, que é o peso bruto total combinado. Tá? O que é o peso bruto total combinado? É o peso máximo transmitido ao pavimento pela combinação de um caminhão-trator mais seu semi-reboque, ou de caminhão mais seu reboque ou reboques. Tá? Isso aí é o que está expresso no anexo 1. Mas, aqui o exemplo, nós temos um automóvel com seu reboquezinho. Tá? Então, qualquer veículo, junto com mais outro, puxando outro, ou sendo tracionado por outro, vai ter um PBTC. Tá? Na verdade, nós temos aqui dois veículos. São dois veículos. Um é um veículo que traciona, que é o automóvel, e o outro é um reboque que é puxado, que não tem motor. Então, individualmente, quando são analisados, cada um tem o seu PBT, tá? Peso bruto total, tá? E a soma dele vai ser o peso bruto total combinado, tá? É isso que é o PBTC. Mas, pelo anexo 1, a gente só vai utilizar isso aí quando for tratar de caminhão, trator e semi-reboque ou reboque. Já vamos saber por quê. Outra coisa que a gente vai falar também nesse módulo é o CMT, capacidade máxima de tração. Capacidade máxima de tração, pelo que diz aqui o anexo 1, é o máximo peso que a unidade de tração é capaz de tracionar, indicado pelo fabricante, baseado em condições sobre suas limitações de geração e multiplicação de momento de força e resistência dos elementos que compõem a transmissão. Em outras palavras, o que quer dizer isso? Tá? É o máximo que o motor consegue tracionar, consegue puxar. Então, quando tu enche muito o carro, tá? Ele fica arqueado, ele fica pesadinho ali, aquele motor ele vai ter uma capacidade máxima de tração, que dependendo da situação, ele não vai sair do lugar, tá? Isso é o CMT. Em outras palavras, é a capacidade do motor de conseguir fazer o veículo andar, tá? Normalmente o CMT ele é muito maior que o PBT, tá? Justamente para quando acontece esses excessos, né? O motor ele consegue ainda produzir força suficiente para mover o veículo, né? E aí vai para o sistema de transmissão, que isso aí numa aula de mecânica a pessoa sabe, né? Que tem um motor ali que transmite, que tem um sistema de transmissão que vai transmitir toda a força produzida pelo motor para as rodas. Então aqui um exemplo, né? O que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter o PBT de 22 toneladas e o CMT de 32 toneladas. Então, ou seja, o que essa plaquetinha está me dizendo aqui? Tá? Esquece o lado direito, vamos só fixar no lado esquerdo aqui. Tá? Então, esse PBT, esse caminhão, ele tem um peso bruto total de 22 toneladas. Então, peso bruto total, ele combina a tara mais a lotação. Então, é o seu próprio peso, tá? Mais carregado,
que vai ser no máximo 22 toneladas, e o motor desse caminhão, ele consegue ainda assim, tá, transmitir mais, tracionar com mais 10 toneladas acima. Tá? É isso aí que o CMT, que essa plaquetinha está me dizendo. Tá? Então o CMT é a força que o motor consegue gerar. Então ele consegue gerar até 32 toneladas. Depois disso o motor não vai aguentar, tá? Ele vai estragar. É isso. Então, capacidade máxima de tração é isso. Então, o que o código de trânsito no seu anexo 1 quis dizer? Justamente isso, né? Quanto o motor consegue puxar, fazer força, tá, para poder mover o veículo. Senhores, sempre existe uma dúvida: o que é um reboque, o que é um semi-reboque, o que é isso, o que é aquilo. Então, na verdade, um reboque, tá, é nada mais do que um outro veículo, tá? É um outro veículo, um segundo veículo, que ele é engatado atrás de um veículo automotor. Tá? Primeiramente, reboque e semi-reboque não tem motores, tá, para serem tracionados. Tá? Então eles necessitam de um veículo para tracionar, para serem tracionados. Ou seja, normalmente os veículos de carga a gente vai chamar de como é que eu vou dizer? As pessoas, né, os caminhoneiros, eles conhecem as unidades tratoras como cavalinho, tá? Então, unidade tratora a gente chama tecnicamente de cavalo trator. Tá aqui nessa foto que eu vou mostrar agora, tá? Simplesmente a unidade tratora desse reboque é o automóvel, tá? Então o reboque ele é engatado atrás da unidade tratora e ele é puxado, tá? Isso é um reboque, entenderam? Então o reboque é isso. Mudando então, um semi-reboque ele já muda um pouco, tá? Ele também não tem motor, tá? Só que a diferença do reboque é que ele se apoia, tá? Então a gente vai ter ali as unidades tratoras, os cavalos trator, né? Que são aquelas carretinhas, aqueles caminhões, né? Que são preparadas para que o reboque ele se apoie, que o semi-reboque se apoie sobre ele. Vai ter o pino-rei, vai ter o eixo ali e tudo mais. E quando o reboquezinho, o semi-reboque, ele está desengatado, ele tem que ter uma haste, uma base ali para segurar ele, tá? Então esse aqui é um exemplo de semi-reboque. Então o semi-reboque ele se apoia sobre a unidade tratora e o reboque ele é puxado. É essa a diferença, tá? Trailer, tá? Trailer também é outra coisa que as pessoas normalmente confundem. O que é trailer, o que é motorhome, coisa e tal. Um trailer, tá? Ele é um reboque ou semi-reboque. Então o reboque ele é puxado e o semi-reboque ele se apoia, do tipo casa, com 2, 4 ou 6 rodas. Daí depende do PBT do trailer, tá? Acoplado ou adaptado à traseira de automóvel ou caminhonete, tá? Utilizado em geral em atividades turísticas como alojamento ou para atividades comerciais. Então aqui a gente tem um exemplo aí de um trailer, tá? Então esse trailer aqui, pelo que eu consigo perceber, ele é engatado atrás de um automóvel, de um veículo, e ele é puxado, tá? Existem outros trailers por aí, para quem é adepto, conhece, trabalha com isso, que ele pode ser adaptado na cabine. Deixa eu ver aqui. Ele pode ser adaptado na carroceria de uma caminhonete, coisa e tal. Mas né, não quis trazer aqui para não ter que explicar muita coisa. Então, só para entender o que é um trailer, é justamente isso aqui. Tá? É um reboque ou semi-reboque. Aqui o semi-reboque tá com o português errado, ainda o português antigo, né? Esse aqui já está errado. Ele é junto e dobra o R, né? Ele pode ser usado para fins de alojamento, né? Ou para atividades comerciais. Esse é o trailer, tá? E o que é o motorhome, tá? O motorhome, diferente do trailer, tá? Ele é um veículo que tem motor, tá? O trailer não tem motor, ele é puxado por outro veículo, tá? Então o que nós vamos ver aqui? O motorhome é um veículo todo ele preparado,
sobre um chassi, tá, para ser um veículo. Então, ele é um veículo único. Tá? O trailer ele precisa de um segundo veículo, de uma unidade tratora, para poder se locomover. Então ele é um reboque ou um semi-reboque. O motorhome não. O motorhome é um veículo único, é uma coisa única. Pode ser um veículo adaptado, pode ser um ônibus adaptado, pode ser, aqui no caso, parece uma van adaptada, pode ser, mas ele é um veículo único, tá? Ele tem o seu motor ali, tá? Então, é um veículo automotor cuja carroceria seja fechada e destinada a alojamento, escritório, comércio ou finalidades análogas, tá? Então, a diferença entre motorhome, o motor-casa e o trailer é essa. O trailer é um reboque ou semi-reboque, ele não tem motor, tá? E o motor-casa, ele é um veículo único, tá? Ele é uma casa ou um escritório construído sobre rodas e que tem motor, que a pessoa vai ali para frente, vai para a cabine, vai dirigir, vai embora. Essa é a diferença entre eles, tá? CNH, tá? CNH, então, ele é um documento, tá, que ele vai autorizar o cidadão a conduzir veículos em via pública ou abertas ao público, conforme a categoria em que estiver habilitado. Tá? É necessário passar por um processo de habilitação, conforme a Resolução 68 de 2004. Então, a Resolução 68 de 2004 vai enumerar todos os processos, todo o processo de habilitação. Tá, o que aquele cidadão precisa fazer. Essa autorização ela poderá ser suspensa ou cassada conforme enquadramentos administrativos previstos no próprio Código de Trânsito, tá, ou mediante determinação judicial. É um documento válido em todo o território nacional, inclusive como documento de identificação. Então ele substitui o famoso RG, né? E é aceito na maioria dos países como documento que autoriza a conduzir veículo. Por que eu botei isso? Tá? Porque as pessoas aqui podem confundir aí, por exemplo, a Argentina, Paraguai e Bolívia com esse documento, achando que ele é um documento de identidade, e nesses países não é aceito. Em nenhum país do mundo a Carteira Nacional de Habilitação é aceita como documento de identidade. Tá? Só no Brasil que ele é aceito como documento de identidade. Inclusive, está escrito ali válido em todo o território nacional. Tá? Então, quando as pessoas forem viajar para o estrangeiro, né, para outros países, elas devem ter um documento de identidade, seja ele qual for, tá? Ou um passaporte atualizado. Tá? Normalmente, por exemplo, a Argentina, o documento de identidade ele não pode ter mais do que 10 anos. Tá? Então essa é a nossa Carteira Nacional de Habilitação. Mas para te chegar até lá, tu vai ter que passar por um processo de aprendizagem. Tá? E nisso, em algum momento, a pessoa, depois de passar pelas aulas teóricas, ela vai para a aula prática. E aí é emitido a famosa licença para aprendizagem de direção veicular. Tá? É um documento provisório que autoriza o aluno de autoescola a dirigir o veículo na qual está buscando habilitação em via pública em horários estabelecidos pelo DETRAN. Então o DETRAN de cada estado vai determinar onde ela pode dirigir. Tá? Essa licença só é válida na unidade federativa na qual foi emitida. Então, no DETRAN do Paraná, só pode dirigir, aquela licença vai ter validade ali, e ela normalmente fica junto com o instrutor de trânsito e anexo à ficha do aluno no Centro de Formação de Condutores. É assim que funciona. Então, aqui um exemplo de uma LADV. Tá? Então, ela só vale ali. Ok? Autorização para conduzir ciclomotor. Na verdade, o Código de Trânsito existe até hoje, está previsto a ACC, tá? Mas eu creio, daí é um achismo meu, tá? Eu creio que ela foi criada com o intuito de liberar a ACC para os adolescentes entre 16 e 18 anos, tá? Mas de alguma forma ela foi vetada,
e por essa razão a autorização para conduzir ciclomotor caiu em desuso. Não é praticamente, ela existe, está no Código de Trânsito, só que é uma categoria morta, tá? Ela não tem adeptos. Por quê? Porque a pessoa, para tirar a habilitação, tem que passar para tirar a CC, tem que passar basicamente pelos mesmos processos a qual se fosse candidata à Carteira Nacional de Habilitação. Então, para fins de economia de recursos, de dinheiro, é muito mais fácil ela já ir, no mínimo, optar pela categoria A, tá? Que a categoria A abarca a ACC. Então, de qualquer forma, necessita passar pelo Centro de Formação de Condutores, né? E aqui, a ACC, né? Quais são os veículos que a pessoa, se a pessoa lá for lá no CFC, quais são os veículos que ela pode dirigir? Tá? Eu quero tirar a CC e eu vou dirigir quais veículos? Um ciclomotor, tá? É um veículo de 2 ou 3 rodas provido de motor de combustão interna, cuja cilindrada não exceda 50 centímetros cúbicos, 3,5 polegadas cúbicas, ou cuja velocidade máxima de fabricação não exceda 50 km por hora. A gente chama aí as cinquentinhas, tá? As cinquentinhas, então, não pode. As cinquentinhas precisam de ACC. Tá? As cinquentinhas que existem por aí, principalmente na região norte e nordeste, elas precisam que as pessoas estejam habilitadas na categoria ACC. O ciclo elétrico também ele foi através de resolução. Já vou falar mais quando a gente começar a falar da categoria A, já vou trazer qual é a resolução, tá? E também foi elevado à categoria de ciclomotor. É a mesma coisa, é um veículo de 2 ou 3 rodas provido de motor de propulsão elétrica com potência máxima de 4 kW, dotados ou não de pedais acionados pelo condutor, cujo peso máximo, incluindo condutor, passageiro e carga, não exceda 140 kg e cuja velocidade máxima declarada pelo fabricante não ultrapasse a 50 km por hora. Tá? Então, o ciclo elétrico também ele foi o ciclomotor o ciclo elétrico, quando foi criado o Código de Trânsito, não existia, né? A bicicleta elétrica não existia ainda, né? Então daí com o tempo essa tecnologia chegou, né? Então hoje o ciclo elétrico também, desde que tem essa formação aqui, ele tem que ter a ACC. Na carteira nova, nas carteiras que estão aí hoje e na nova, esse campo ACC não existe mais, tá? Esse campo ACC não existe mais. O que acontece? A categoria habilitação, em vez de ser B ali no caso, vai estar escrito ACC, que infelizmente a gente traz aqui para vocês, porque normalmente cai em questão de concurso, mas na prática a ACC não saiu do papel, tá? A permissão para dirigir, então, ela é uma habilitação provisória, tem uma validade de 1 ano, 30 dias para renovar igual ao CNH, e nesse período a pessoa não pode ter cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias. É regulamentada pelo CONTRAN, pela resolução do CONTRAN, a resolução 68. Aqui, pegadinha, tá? Ela tem validade de 1 ano, tá? Validade de 1 ano. Então, durante esse período, nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias. E infrações leves, tá? Infrações leves tu pode chegar até 20 pontos, tá? Daí tu perde, não fala nada sobre permissão, mas chega em 20 pontos tu tem a carteira suspensa, tá? Ok? Outra pegadinha: se durante venceu a permissão, eu estou naquele prazo de renovar, tá? E eu cometi uma infração de natureza grave, tá? Eu vou perder a permissão, vou ter que fazer todo o processo? Não. A partir do momento que venceu a permissão, tá? Tu tem uns 30 dias para renovar a CNH, tá? Então nesse período tu já tem o direito à CNH definitiva, então tu vai estar sujeito à pontuação da CNH normal, tá? Esses 30 dias não existiam. Elas foram estendidas para permissão, não existiam antes,
né? Então, por isso que ela é regulamentada pela resolução do CONTRAN. Então, ela foi estendida também para a permissão. Tá? Então, essa aqui é a nossa permissão, tá? Que é a mesma CNH normal, tá? A pessoa passou um ano, tem 30 dias, vai lá simplesmente pega, inicia o processo para pegar a outra carteira, para pegar a nova carteira. É isso, tá? Por fim, né, nós temos aqui também a Carteira Nacional de Habilitação, tá? Mas, como eu disse, fechou nossos primeiros 30 minutos. Eu vou encerrar a aula não, essa partezinha do módulo, para não ficar muito pesado, porque a Carteira Nacional de Habilitação tem algumas novidades, inclusive o exame toxicológico, que vai ser uma coisa bem complicada, então demanda algum tempinho para a gente conversar. Então daqui a pouco já voltamos aí. Feito, pessoal, até mais, um abraço a todos.